Amém, meus irmãos. Vamos para a palavra do Senhor nessa noite? Amém. Glória a Deus. Você veio ouvir a palavra de Jesus? Glória a Deus. Deus é bom demais, queridos. Nós vamos ler um texto, depois a gente vai passar um vídeo de 5 minutos, tá bom? Que tem a ver com o texto. O vídeo provavelmente todos já viram, mas nós vamos passá-lo novamente. E então nós vamos falar sobre a palavra dessa noite. Mas vamos ler primeiro o Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Você pode acompanhar com a sua Bíblia ou aqui no Data Show. Nós vamos ler Marcos, capítulo de número 5, e nós vamos ler a partir do verso de número 25. Glória a Deus. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Marcos 5, 25. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito, sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia. Vamos assistir esse vídeo, 5 minutinhos, e a gente volta para a palavra, amém? Pode apagar a luz aí, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer aplaudir? Pode aplaudir, Jesus. Aleluia. Aplauda mais forte, Jesus, irmãos. Eu quero dizer para você que isso é real, tá? Isso é real. Aqui é uma representação, lógico, mas isso aconteceu de verdade. Irmãos, se tem algo que agrada ao Senhor, é a fé. Você quer agradar a Deus? Exerça a fé. Como Hebreus 1:11 vai dizer, que sem fé, 11:1, é impossível. Impossível. O que é algo impossível, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. E você quer ver Deus se alegrar? Você quer ver Deus, nós usamos esses termos, né? Se levantar do trono, figuras de linguagem. Você quer ver Deus se levantar do trono, se alegrar? É ver o seu filho exercer a sua fé. A Bíblia vai dizer em Hebreus 12, versículo 2. Eu gostaria que você colocasse, Gabriel, para a gente iniciar nessa noite. Hebreus 12, 2 vai dizer assim: tendo os olhos fitos em Jesus, que é
o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Tenha os seus olhos fitos em Jesus Cristo. Aonde você está depositando a sua fé, a sua confiança? Em quem ou onde você deposita a sua fé? O escritor aos Hebreus é bem claro e enfático: fite os teus olhos, foque. Você precisa focar, você precisa se direcionar os teus olhos em Jesus Cristo, porque Ele é o autor. Não existe nada, irmãos, a gente tem falado isso há muito tempo, não existe nada fora de Jesus Cristo. Não existe nada fora dele. E a Bíblia vai nos dizer, a passagem que lemos, dessa mulher que sofrera, eu creio que todos ou quase todos conhecem a história, da mulher que por 12 anos sofria dessa hemorragia. Essa mulher gastara tudo o que tinha com os médicos, e ao invés dela melhorar, era ao contrário, era piorava. O efeito era contrário, não havia solução, ela não conseguia encontrar a solução, e se passa 1, 2, 3, 5, 10, 12 anos, e ela na mesma condição, na mesma situação, ou melhor, piorando cada vez mais. Mas sempre há uma nova chance, uma nova oportunidade para cada um de nós. Um dia ela ouviu falar de Jesus Cristo. A palavra de Deus vai nos dizer, em Isaías 9, versículo 2, uma das várias profecias a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Messias. E vai dizer em Isaías 9, versículo 2, que o povo andava em trevas, mas uma luz brilhou. O povo que andava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. E vou dizer para você, este versículo se cumpriu há 2000 anos atrás. Essa palavra se cumpriu há 2000 anos atrás, quando este homem chamado Jesus Cristo raiou nesta terra, brilhou nesta terra, se manifestou neste lugar, trazendo luz para mim e para você. Existe solução, meu irmão, existe solução para mim e para você. O nosso Deus, Ele é fiel. Aí pula, por favor, querido, para o versículo 6, que vai dizer para nós: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. A palavra de Deus, isso foi há mais ou menos 700 anos antes de Cristo, e depois a sua palavra se cumpre, através do homem de Nazaré, o homem galileu chamado Jesus Cristo. E esse homem um dia caminhando nas estradas da Galileia, essa mulher tem um encontro com ele. Essa mulher vai ao seu encontro. Mas o que a gente entende dessa passagem? O que essa passagem de Marcos, que também se repete em Mateus e em Lucas, vai nos ensinar? A primeira coisa, queridos, que ela vai nos ensinar é que existia uma multidão. Existia uma multidão naquele cenário. E naquele momento aquela multidão estava ali ao lado de Jesus, andava com Jesus. E esse texto trazendo para os nossos dias, aplicando para a nossa realidade, o que a gente vê? Uma multidão que vai à igreja, que fica ao lado de Jesus, fica comprimindo Ele muitas vezes, fica pertinho dEle, encosta nele, resvala nele, mas não toca nele. E há uma diferença que essa mulher e esse texto vai nos ensinar. Muitos, como eu citei,
quando estão nas suas reuniões, na igreja, onde quer que vá, e diz que vai adorar a Deus, o que acontece? Elas tocam em Jesus, ou melhor, elas se encostam em Jesus, resvalam em Jesus, são curiosos, não estão ali porque realmente querem o Senhor Jesus, são curiosos. E o que acontece? Muitas vezes levanta a mão na igreja, mas não adora, ajoelham, cantam, oram, mas fazem tudo somente externamente, não existe nada verdadeiro, nada intrínseco dentro dela. E essa mulher vai nos ensinar que quando a gente tem uma fé genuína, autêntica e verdadeira, basta apenas um toque nele, só um, que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então existe ali uma multidão que está rodeando, se aproximando dele, perde tanta oportunidade, porque a vida está ali, o Senhor está ali, a solução está ali, mas as pessoas só estão ali por quê? Muitos por conveniência, muitos porque só querem ficar observando e vendo o que ele pode fazer, mas não querem se entregar de verdade para ele. E você pode observar pelo vídeo e pela palavra que aquele que se entrega de verdade, aquele que realmente confia por inteiro, é instantâneo, acontece na hora. Pastor, mas como assim acontece na hora? Eu estou aqui enfermo, talvez eu tenha uma enfermidade e eu estou orando e não está acontecendo, eu estou com um problema e estou orando e não está acontecendo. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E essa mulher, ela tinha um propósito, ela tinha uma confiança genuína, ela tinha algo que era visceral de dentro dela, ela queria muito, ela desejava muito. Você deseja muito, você quer muito, você anseia muito, você entende o propósito de Deus para a sua vida? Você caminha em direção ao propósito de Deus para a sua vida e você quer realmente viver dentro do propósito de Deus? O Senhor não fez na minha vida, o Senhor não aconteceu na minha vida. Por que que isso não aconteceu? Por que que o Senhor ainda não realizou? Como que você o serve? Como que você o busca? Como que você se relaciona com Ele? Você confia nele de verdade? Ou você somente o conhece através de superstições que foram passando para você, e essas superstições fez você chegar aqui ou em qualquer outro lugar, e você acredita que aquilo ali é o real, é o que acontece? Mas quando a gente observa a palavra de Deus, quando você olha e quando você vê o que está acontecendo aqui, existe aqui uma vontade sincera, uma busca intensa de alguém que quer e precisa de algo, é vida ou morte. Encara tudo, desafia tudo. Você consegue hoje abandonar alguma coisa por causa dele? Existe alguma coisa dentro de você que você consegue abandonar para se aproximar dele? Ou não? Pensa, analisa como você está. Muitas vezes somos como a multidão, a gente só está ali do lado dele, não se apropria de quem ele é, da essência dele, do que ele tem para nós. A gente não traz para dentro de nós. Muitas vezes agimos como essa multidão, empolgados. O que ele vai fazer agora? O que ele pode fazer? Será que ele tem alguma coisa para mim?
Às vezes a gente fala até assim: ah, eu já o conheço, já ouvi falar dele, ele até já falou comigo. Ele não fala com você todos os dias? É só de vez em quando? Como que é o seu relacionamento com ele? A gente pensa que serve a Deus. A gente pensa que cultua a Deus. Mas como está o seu coração? Essa mulher disse assim: ela estava 12 anos sofrendo. Se você não conhece, na lei de Moisés, uma mulher que ela ficava por um tempo, as mulheres sabem do seu ciclo menstrual. Esse ciclo menstrual, a mulher naquele tempo, independentemente do tempo, ela tinha que ficar isolada, não podia se misturar. E essa mulher já estava assim há 12 anos. Imagina como estava a situação dessa mulher. Ela estava fraca. E ela não tinha ninguém por ela. Ninguém. Mas o que aconteceu? Enquanto a multidão estava curiando, essa mulher estava fazendo o quê? Ela estava dizendo ao seu coração: se eu apenas tocar nele, se eu apenas tocar na orla, no manto, eu ficarei curada. Eu serei curada dessa enfermidade. Olha a dimensão, olha como estava essa mulher sozinha, desprezada da multidão. E quem que chamou a atenção de Jesus naquele tempo, naquela hora? Foi a multidão? A partir do momento que ela toca, ele para tudo, irmão. Ele para tudo. Ele para tudo. Havia muita gente encostando nele. Havia muita gente resvalando nele. Mas nenhum daqueles toques parou o Senhor. Nenhum daqueles toques chamou a atenção dele. Muita gente é assim, só resvala nele. Mas aquela que tocou nele, de verdade, fez o Senhor parar. Fez o Senhor parar e fazer a pergunta que todos nós sabemos: quem me tocou? Uma mulher invisível. Você já tentou se colocar no lugar? Aquela mulher estava invisível ali, com vergonha e com medo. Ela é a única que toca com a intenção da fé sincera. Então Jesus mostra a diferença de um culto de multidões empolgados que seguem sem o provar, e de quem chega sozinho, sozinha, desprezada, abandonada, mas não precisa de ninguém, meus irmãos, é só você e ele. É só vocês dois. É hora de você tocar nele. É hora de você se entregar a ele. Se você chegar de verdade nele, se você chegar de verdade, a reação de Deus vai ser essa: imediatamente sairá poder dele. Eu pergunto, você tem tocado nele? Você tem o adorado de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças? Como você tem se colocado diante dele? Você já o tocou ao ponto de sair virtude dele? De sair poder? Você já o tocou hoje? Você tem tocado nele durante a sua vida, a sua caminhada? Você tem feito isso? Irmãos, todo aquele que toca no Senhor dessa maneira, vai receber. Vai receber. Se você chegar com essa fé, que não é uma fé curiosa, que não é doutrinação,
Se você chegar com uma confiança interna, uma questão realmente, meus irmãos, uma disposição bem fundada no seu interior de saber quem Ele é, você vai enfrentar as adversidades, você enfrenta as dificuldades, você encara tudo e a todos, porque no seu coração você sabe que vai receber. Mas aí eu pergunto, como você entrou aqui? Agora vamos trazer para agora, aqui, agora. Como você entrou aqui nessa noite? Você sabe que Ele está disponível? Ele é acessível? Você sabia que Ele está sempre disposto e pronto? Mas e você? Como você está? Como você está hoje, nessa noite aqui? Por que você veio aqui? Se Ele está passando aqui, se Ele está aqui, passando neste lugar, o que você vai fazer? Você vai ser como uma multidão, que vai ficar somente observando Ele passar, e ver o que Ele pode, o que Ele não pode fazer? Ou você vai olhar para Ele e falar, agora é a minha oportunidade, agora é a minha hora, agora é a minha vez, agora chegou o meu momento. E então Ele passa e você vai lá e faz algo que você nunca fez, algo que ninguém ainda nunca tinha feito. Você sabia que antes disso não tem nenhuma narrativa contando que alguém tenha feito tal coisa? Porque a fé faz você, meus irmãos, ir longe. A fé, meus irmãos, a fé genuína. Não estou falando, irmãos, de coisas que passam, de coisas que passam como a relva, murcha, seca. Não, eu estou falando de coisas espirituais, de coisas eternas. Quando essas coisas, irmãos, em você, quando você entende isso, e você o toca de verdade, você tem tocado nele? O que você tem feito? Como que está a sua vida? Como que você está? Jesus está sempre lá, mas e você, está onde? Por isso nós precisamos tomar cuidado para não sermos como a multidão, porque infelizmente a maioria das pessoas, elas agem como a multidão age e não aproveita nada de Jesus. Jesus está ali, e elas não fazem questão de conhecê-lo, de procurá-lo, mas somente ficam observando o que ele pode, o que ele não pode fazer. Os religiosos principalmente ficam observando o que ele vai falar, como ele vai se comportar. E você, o que você faz? É como nós falamos, irmãos, a gente participa das reuniões e a gente faz o quê? A gente fica com as superstições. Em geral, igreja, as decisões mais complicadas da nossa vida, eu vou ler isso aqui para você. As decisões mais difíceis do nosso coração em relação a Deus só acontece quando elas fogem do nosso controle. Em geral, o ser humano é assim, ele só busca a Deus quando as coisas fogem do controle dele. Ele não consegue buscar a Deus por amor. Não é uma regra, há exceções, mas em geral é assim. As pessoas só buscam a Deus quando as coisas não estão bem. Como você está buscando a Deus? Por que você está aqui? O que você está fazendo? Como que está a sua vida? Eu quero dizer para você que Jesus, Ele está passando. Ele passa hoje aqui, Ele passa amanhã, Ele passa depois da manhã. E quando Ele passa, o que você faz? Você toca nele? Quando Ele passa diante de você, o que você faz? Você o toca ou você simplesmente fala, eu conheço, eu já ouvi falar dele. Sim, eu sei quem é.
Como você age diante disso? Como você age diante do teu Senhor? A quem você chama de Senhor? A quem você diz que é o teu Senhor? Enquanto, como eu disse, não é uma regra, mas enquanto, meus irmãos, as coisas estão diante de nós, debaixo do nosso controle, a gente tende a distanciar de Deus, mas quando as coisas apertam, a gente corre para Ele. Quando as coisas apertam, a gente corre, e aí a gente vai buscá-lo. Mas eu falo para você, não seja assim, não seja como essa multidão. Tinha muitas mãos naquela multidão, muitos toques, mas somente um toque chamou a atenção dele. E hoje é noite de você tocar nele de verdade. Não desperdice o seu tempo. Enquanto você estiver com ele, não desperdice o seu tempo, toque nele. Se aproxime dele. Não deixe ele passar. Jesus, meus irmãos, ele é para ser provado. É para você trazer esse benefício para dentro de você, é para ser vivido aqui dentro. Não é algo que é somente para você lê e ouve falar, não, é para você viver. É para ele fazer parte da sua vida. Jesus faz parte da sua vida. Meus irmãos, assim como aconteceu com aquela mulher, enquanto, meus queridos, quando você toca com essa disposição de fé verdadeira, quando você toca dessa forma, é instantâneo. Dentro de você acontece algo extraordinário. Ele toca em você, meus irmãos, como ninguém jamais tocou, e ninguém jamais tocará, mas você precisa tocá-lo. Você precisa ir até Ele. Enquanto Ele passa, você se aproxima. Enquanto Ele passa, você se esforça e fala: Pai, eu preciso, eu vou tocar, eu vou superar, eu vou romper, eu vou vencer. E você vai em sua direção e faz algo que você nunca tinha feito antes, mas faça algo. Não deixe ele passar por você e você não aproveitar, e você não usufruir dele. Usufrua do Senhor Jesus na sua vida, enquanto ele passa, enquanto ele está diante de você. Nós só precisamos fazer algo, irmãos, ser sincero com o Senhor. Tudo isso é instantâneo, irmãos. Se dentro de você há essa fé, nada pode separar você dele, nada vai tirar você de perto dele, porque está aí com você, está aí em você. E se você observar o texto que nós lemos, no texto não tem multidão no meio da conversa, é só Jesus e a mulher. Porque espiritualmente, irmãos, quando se trata de algo espiritual, não tem mais ninguém que entra no meio. Essas coisas espirituais, elas anulam as multidões e fica só a verdade. Jesus é a verdade e a mulher buscava a verdade. As duas coisas se encontraram e aconteceu o milagre. Quando você se encontra com Ele, o que acontece? E você não tem que se preocupar com o lugar, com a hora, quantas pessoas, é só você e Ele. Quando vocês se encontram, o que acontece? Quando Ele está diante de você, o que acontece? O que você faz? Pastor, mas tem uma multidão no meio, tem pessoas me atrapalhando, tem pessoas tentando me bloquear. O texto vai dizer que só havia Jesus e a mulher ali, o diálogo dos dois. A multidão não foi capaz de atrapalhar aquela mulher. E ela estava fraca, ela estava desacreditada, ela era invisível, mas mesmo assim ela chegou. O que você coloca de empecilho na sua frente para não chegar até Ele? O
que você coloca de empecilho na sua frente para você não se aproximar dele, não usufruir do que ele já tem para você? Quais são os empecilhos, os problemas, as coisas que você coloca? Exerça a fé genuína, irmão. Exerça a fé genuína, irmão. Vai. Jesus é o autor, então vai na fonte. Vai na fonte, busca nele. O que atrapalha? O que impede? Feche seus olhos por um momento.